A Maura Castro com a gente. Maura, obrigada pela presença. Hoje trouxe dica pra gente organizar a bolsa, organizar certo? a bolsa, isso mesmo. Bom, a gente vai ensinar você a fazer uma carteira multiuso em patchwork. E aí, gente, é bolsa de todo mundo, né? A maleta do homem, a bolsa da mulher, é a mochila das crianças, porque você pode colocar de tudo nesse Isso, só vai trocando o tecidinho, né? Conforme se for para criança, para homem, tudo, mas é para organizar, deixar dentro da bolsa. Então vamos lá, gente, sem perder tempo, vamos aos materiais de hoje. Você vai precisar de 3 tipos de tecido. Aqui você escolheu, inclusive, 3 estampas, né? Que dá pra gente trabalhar, então, com cores bem legais, né? Isso mesmo. Bom, além desses 3 tecidos, você vai separar também manta R2. Você confundar, manta R2 é aquela que cola... tem resina dos dois lados. Tá, aqui tem resina pros dois lados, né? Tem uma que não tem a resina de um lado. A R1 é resina de um lado só. Tá vendo, gente? E a R2 dos dois lados. Perfeito. Então, você separe aí a R2, fixador de contato, que é aquele que você solta. Isso. Né? Pra quem não lembra. Alfinetes e botão de tic-tac. Isso mesmo. Só isso. E a nossa máquina de costura. A máquina de costura, a nossa tesourinha aqui, que vai precisar básico, também, né? Uhum. Então, como você disse, eu procurei usar tecido variado, por quê? Porque eu acho bem bacana. Esse daqui, ele é bem estampado, né? Então, dentro dessas cores da estampa, eu posso trabalhar outras cores de tecido. E aí tá a dica para não errar na mistura de estampas. Isso mesmo. Aqui eu tenho o rosa, o lilás, o verdinho, o amarelo. Eu posso estar trabalhando tudo tranquilamente. Então tá, eu poderia, assim, você está usando verde e rosa, mas eu poderia usar um azul, um amarelo, que isso estaria mesmo. dentro. Aí eu tenho o meu tecido principal, a manta. E o meu tecido de forro. Todos esses cortados no tamanho de 45 centímetros por 12 centímetros. Tá, então aqui, gente, é aquele momento, atenção, para o molde. A gente mostrar aqui pra você, então a ideia é isso aqui, tá vendo? Ele tem 45 por 12. E a ponta dele, de uma das pontas, é arredondada, certo? Isso só pra gente entender. Cortou 45 por 12, pega lá uma xícara, um prato, um CD, qualquer coisa que tem em casa arredonda, arredonda a ponta. Perfeito, tá aqui então o nosso molde para não haver dúvidas. Isso mesmo. E a partir disso daqui, eu cortei, então, o meu tecido de forro, a minha manta e o meu tecido principal. Sendo que eu não arredondei nada ainda. Por quê? Porque daí eu entro com o meu quilt, com o meu matelacê. Aqui eu fiz de 3 em 3 centímetros, então eu fiz um risco e fui riscando 3 centímetros para um lado, 3 para o outro e quadriculei. Porque esse trabalho aqui é tudo na nossa peça, olha que lindo que fica. Você usa inclusive uma linha. Usei uma linha destacando. Para poder chamar a atenção. Poderia ter feito com qualquer cor de linha que envolve esse desenho, todo mundo consegue fazer em casa. Ok. Fiz isso, então eu venho agora com o meu molde certinho, eu vou riscar esse redondo, que aqui eu já trouxe riscado. E daí nós vamos lá com a nossa tesoura e vai cortar em cima. E não solta? Não, não vai soltar. Porque depois tem as outras costuras que vão estar prendendo tudo também, tá? Tá bom. Então eu cortei aqui, eu venho com a outra parte, acerto direitinho, coloca um alfinete para segurar neste momento e nós vamos fazer a mesma coisa. Agora, Maura, eu reparei que esse tecido verde, ele já tem uma coisa colada nele, né? Sim, já tem colado. Ah, tá. Então, eu tenho aqui as duas partes arredondadas. Certo. Fiz isso, reservo, que eu vou pro meu bolso. Tá, segura então. São 3 pedaços de 20 centímetros por 12 centímetros. 20 por 12. Sendo que esses 20 nós vamos dobrar ao meio. Vai ficar 10. Vai ficar 3 bolsinhos de 10. Ok. De 10 por 12, tá? Aí eu entro com esta parte aqui. Poderia ter colocado o zíper também, ou pode colocar o fixador, o que preferir. Este, como é muito largo, eu divido ao meio, para ficar mais estreito. É que em casa eu tinha esse largo, mas quando for comprar tem mais estreitinho também. Facilita, né? Porque às vezes você já tem em casa, não precisa comprar, né? Então aqui, olha, eu dividi meu bolsinho ao meio, nós vamos abrir
e fixar a primeira parte. Tá. Isso vai ser feito nos 3 bolsinhos que eu tenho aqui, todos eles já fixos, olha. Fixei nos 3. Ah, você fez até um ponto decorativo aqui, né? Fiz um pontinho decorativo. Você tem a máquina que faz um pontinho decorativo? Pode fazer. Olha que charme. Se não, passa uma costurinha reta, ou então as máquinas têm o zigue-zague, pode ser passado também, tá? Isso daqui. E eu tenho esta parte aqui que ficou aberta ainda. Isso que eu ia falar. Aqui você prende na parte fechada. Isso mesmo, na parte fechada. Não na parte aberta. Então, deixa eu passar pra cá pra tirar um pouquinho. A parte fechada e a parte aberta. Isso mesmo. Agora, nós vamos pegar o nosso tecido de forro. Nós vamos medir. Coloco aqui a primeira parte, já certinho. Tá. Eu vou medir exatamente onde eu tenho que fixar a outra parte. Entendi. Tá? Vai lá e costura também. Eu tenho aqui o primeiro. A mesma coisa aqui. No segundo, sendo que eu vou deixar um espaço de 2 centímetros, pelo menos, entre um e outro. E tenho aqui o terceiro. Ah, tá. Também com esses 2 tá centímetros. Certo? E isso também com os 2 centímetros. Neste primeiro de baixo que eu fiz, eu não tenho necessidade de fazer o acabamento. Tá. Já nestes outros, eu vou lá no ferro, faço uma dobrinha e passo uma costurinha aqui embaixo. Para fechar o bolsinho. Para fechar. Tá bom. Então, eu vou fazer isso neste e vou fazer isto neste. Tá. Todos eles vão ficar já com a costurinha de acabamento. Deixa eu só pôr um alfinetinho aqui, outro alfinetinho aqui. Eu tenho já as minhas 3 partes fixas, com o fixador, tá tranquilinho até aqui. Tá. Então, a partir desse momento, eu venho com a minha parte de fora, nós vamos colocar o tecido direito com direito, exatamente desta forma. Eu acerto. Nós vamos alfinetar a volta toda dele e daí, numa lateral, nós vamos deixar o espaço que é por onde nós vamos desvirar a nossa peça. Ah, tá. Não precisa deixar muito aqui. Espaço, não. Pode deixar mais ou menos uns 8 centímetros, 10 centímetros, conforme isso, cada um desejar. E aqui eu venho com a minha máquina, pezinho de máquina, a partir deste ponto, dou um retrocesso e costuro a volta toda dele até chegar nesse outro ponto, dando retrocesso. Tá? Costurei, tem as quininhas. Sim. Corta essa quininha, tira fora aqui, porque daí na hora que a gente desvira, não fica muito tecido dentro, tá? E daí não faz aquele volumezinho, isso, não forma o volume. E desvira por esse espaço, tá? Então, eu tenho toda a peça pronta, eu desvirei, ela vai ficar desta forma aqui, tá? E depois nós vamos para a nossa tirinha, que eu fiz separada também, porque daí você pode usar com e sem, tá? Eu peguei no meu tecido, poderia ter usado qualquer um deles, cortei o tamanho de 6 centímetros, como se fosse um viés, 5 ou 6 centímetros, conforme a largura. Nós vamos dobrar ao meio, vinca bem a ferro, depois que eu dobrei, eu faço essa dobra e essa dobra. E volto novamente aqui. E vou passar uma costura, tanto numa ponta quanto na outra. Fecha os 2 lados. Aqui não tem uma medida certa, porque você vai lá no teu pulso e mede mais ou menos o quanto você quer. Tá? Pode ser 20, 25 centímetros, conforme o tamanho que desejar. E daí vai ficar dessa forma. Aqui eu tenho já a costurinha de um lado e do outro. Só vou cortar o tamanho que eu quiser, para ficar desse jeitinho. Coloquei o botão tic-tac aqui. Ah, e eu esqueci de falar também. Este momento, olha, o botãozinho tic-tac. Aqui em cima,
nós vamos dobrar uma vez, dobrar mais uma vez e daí eu vou medir aqui aonde eu vou encaixar o outro botão. É por maquininha. É uma maquininha. É uma maquininha. Leva lá numa loja de armarinho, aonde preferir, pede para colocar. Se não quiser, pode usar também aqui esse fixador. O fixador você pode pôr um tá? pedacinho aqui, pode colocar aqui, um pedacinho resolve, aqui, um pedacinho aqui e está pronta para colocar dentro da bolsa, para sair. Aí é a criatividade de cada um, né? Maura, adorei a dica. Muito legal, gente. Tenho certeza que você vai gostar e vai fazer em casa também. Quem tiver ficado com alguma dúvida, quiser falar mais, perguntar, falar dos trabalhos, faz como? Pode perguntar. Liga para mim, o meu telefone é 11 991509811 e tem o e-mail é maurascastro@terra.com.br. Maura, obrigada, tá? viu? Obrigada. Até a próxima. Adorei a dica Eu que de hoje. agradeço. Obrigada.